Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite. Hoje nós vamos ver mais de um conceito importante para termos uma visão madura e saudável da fé cristã, que é o conceito da contradição. Muitas pessoas abrigam ideias irracionais e ilógicas como parte da fé cristã, atribuindo a elementos misteriosos ou até mesmo espirituais, como uma espécie de superespiritualidade, mas cometem verdadeiros suicídios intelectuais, incorrem em erros e se metem em grandes perigos. A contradição não pode ser compreendida por ninguém simplesmente porque ela é inerentemente incompreensível. É impossível se compreender alguma coisa que é oposta em si mesma. Mas nós podemos reconhecê-las pelo que elas são. Você diz, mas nem Deus compreende uma contradição? Uma contradição é essencialmente uma coisa que nega-se a si mesmo. Portanto, ela é incompreensível pela natureza. Isso é igual àquelas falácias que dizem assim, se Deus é todo poderoso, ele é capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga removê-la? Bem, há uma contradição nessa afirmação, não é? Uma contradição aqui. Se Deus é todo poderoso, ele consegue fazer o que ele quiser. Mas se ele é todo poderoso, nada é tão poderoso quanto ele. Isso elimina a possibilidade de criar alguma coisa que seja maior do que ele mesmo, por uma necessidade lógica, não por uma limitação do poder da parte de Deus. Portanto, isso se torna uma contradição e deve ser rejeitada. Certamente Deus reconhece as contradições pelo que elas são. Ele as compreende na sua natureza, que é uma falsidade, uma negação da realidade. Imaginar que uma contradição seja uma realidade é a loucura. É o ponto que leva as pessoas ao caos, inclusive em experiências religiosas. Desde os dias antigos, nos dias do Antigo e do Novo Testamento, haviam religiões de mistério, religiões que acreditavam que aquilo que estava para além da compreensão, aquilo que estava para algo irracional, é que expressavam verdadeira espiritualidade e contatos espirituais. Até hoje, há pessoas que olham desta maneira e cometem absurdo, pessoas que usam a sua mente, a sua compreensão para o dia a dia, mas no que diz respeito à fé, se lançam num verdadeiro salto no escuro. Não é isso que Deus espera do seu povo. Pelo contrário, o que Deus espera do seu povo é que nós sejamos compreensíveis, nós sejamos crentes naquilo que Ele nos deu a compreender. O que não nos é dado a conhecer é simplesmente o que nós não conseguimos compreender, aquilo que não nos foi dado a conhecer, que nos é mistério, ou que está além da nossa capacidade orgânica até física de compreender, como compreender o próprio Deus. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, é o Ser Todo-Poderoso. Aí alguém pode dizer, mas se Deus pode todas as coisas, Ele pode pecar? Ora, isso é uma contradição. Deus não poder pecar não significa dizer que Ele não seja todo-poderoso. Deus não pode pecar porque Ele é santo. Assim como todos os seres que existem, as competências ou as capacidades, as potências de Deus estão relacionadas à sua própria natureza. Ele nunca pode fazer algo que é contrário a Ele mesmo. Isso seria negar quem Ele é. É impossível. Nós podemos pecar porque somos pecadores. Deus não pode pecar porque Ele é santo. Ele não pode pecar, a sua natureza santa lhe inibe de pecar. Deus é absolutamente sábio, ele não pode fazer uma coisa que seja estulta. Então, a contradição consiste em você negar a realidade. O autor da verdade não pode cair em contradição. O autor bíblico chega até mesmo a dizer que Deus não pode negar a si mesmo, ele é fiel, embora o homem possa permanecer infiel. Afirmar que Deus entra em contradição seria até um insulto, ou mesmo beirando uma blasfêmia irracional. A contradição é a arma do mentiroso. É dizer uma coisa hoje e dizer uma outra amanhã. O pai da mentira é o diabo, Satanás. Ele afirma contradições. Existe uma relação, é verdade, entre mistério e contradição que nos leva a confundir ambos. Por quê? Porque nós não conseguimos entender ambos, mas não conseguimos por razões diferentes. Nós não podemos entender uma contradição pela natureza essencial, porque ela é ininteligível. É impossível haver uma razoabilidade ou contradição, porque ela é a negação do fato. Ela não é uma afirmação de uma realidade. Já o mistério nós não conseguimos entender
porque o conteúdo está além da nossa capacidade. Ou não nos foi dada a informação, na hora que ela vier, nós vamos conseguir entender, ou ela está além da nossa capacidade compreensiva. Não existe luz suficiente na Terra, não há inteligência suficiente que seja capaz de entender uma contradição. Portanto, rejeite as contradições. Explicações do tipo que espiritualidade é uma mão batendo palmas é uma contradição. Não é? Para bater palmas é necessário duas, uma só não pode. Ou afirmações deste tipo. Deus não nos chama para suicídio intelectual. Deus nos chama a reconhecer a verdade como Ele nos apresenta na Escritura Sagrada, os limites da nossa compreensão e a dedicação para o estudo e o aprendizado daquilo que Ele nos revelou. Ele é gracioso e bom. Ele não está aqui para nos confundir. E fuja das tentações de olhar como espiritualidade aquilo que se apresenta como um discurso incompreensível. A incompreensibilidade, muitas vezes, é simplesmente fruto de uma má comunicação, ou pior, de uma negação da realidade que possa ser explicada. A fé cristã é explicável, é tanto que Deus se revelou a nós com palavras que são compreensíveis, não é? E que se discernem com a lógica e com a reflexão, inclusive para reconhecer aquilo que não nos foi dado a conhecer. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra e pedimos a sabedoria para reconhecermos as contradições e rejeitá-las. As contradições são enganosas, são um fruto de mentira e de falsidade. Muitas vezes em nossa vida nós abrigamos contradições. A Bíblia chama, por exemplo, em termos comportamentais, isso de farisaísmo, hipocrisia. Quando nós afirmamos uma coisa com os nossos lábios e negamos pela nossa vida, a contradição te desonra. Ajuda-nos a sermos coerentes. Aquilo que afirmarmos crer, nós de fato abrigarmos em nosso coração, para que não haja contradição entre a compreensão de nossa mente e a confiança do nosso coração. Rogamos o teu favor sobre nós e a graça do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Até amanhã.